Coragem para atravessar o momento atual que estamos vivendo. O que quero dizer sobre isso? Muitos momentos de nossas vidas privadas requerem coragem, como na doença, na carreira, nas decisões, nos sentimentos e em muitos outros. Porém, o tipo de coragem que vou compartilhar com vocês vai além, pois abrange o todo de uma maneira incomparável e grandiosa. Será que estamos preparados para toda a mudança que está nos sendo proporcionada? Precisamos estar. Vou exemplificar toda essa ideia através de mais uma história que eu aprendi em minha peregrinação na Suécia. A história de uma mulher que teve coragem para mudar muitas coisas importantes e que se tornou conhecida mundialmente. Meu nome é Andréa Rebelo e este é o nosso canal Brilhar de Aya. Parece que me tornei contadora de histórias. Mas estou amando todo esse conhecimento que me levam ao crescimento e ao entendimento de tudo o que estamos vivendo atualmente. Vamos lá? Como era realmente a Idade Média? Por exemplo, no século XIV. Foi apenas morte, miséria e guerra que nos ensinaram? Isso não é verdade. Não era assim. É um mito que foi repetido tantas vezes que se tornou uma verdade para a maioria das pessoas. E o próprio nome Idade Média. Aqueles que viveram naquela época não faziam ideia de que estavam vivendo em qualquer Idade Média. Eles viviam o aqui e agora, mas naquela época. É claro que havia morte. Tivemos isso em todos os séculos, principalmente no nosso. Na Suécia, o século XIV foi uma época brilhante, uma era de ouro da cultura. E a Suécia também foi, por um longo período, o maior país da Europa em área. Porque o rei Magnus Eriksson governou por um longo período simultaneamente a Noruega, Suécia e a Finlândia. A rainha, chamada Branca de Namur, era parente da realeza francesa. A Suécia, naquela época, tinha, talvez, 500 mil habitantes. Eram católicos há centenas de anos e, por meio da Igreja Católica, fizeram parte da comunidade europeia. E foi no início do século XIV que obtiveram as primeiras leis que se aplicavam igualmente em todo o país. Antes, cada província tinha suas próprias leis. E é nesta época que aboliram a escravidão, a servidão. Embora os próprios servos não tenham se saído muito bem, mesmo não sendo mais oficialmente servos. Esta foi a era da cavalaria. Foi uma época em que reis e nobres organizavam torneios, onde os que tinham mais bravura eram posteriormente nomeados cavaleiros, e muitas famílias passaram a ser chamadas pelos brasões que ostentavam.
Os castelos e fortalezas que foram construídos nesta época tinham o intuito de ensinar os filhos dos cavaleiros que chegavam a arte da guerra, da caça e os ideais da cavalaria. Eles aprendiam a lutar por Deus, pelas mulheres e pelos fracos. O ideal da cavalaria e todo o estilo de vida vieram da França. Lá, os cavaleiros também podiam escrever poemas e jogar xadrez. Nos castelos suecos tocavam músicas da Europa, que ainda estão presentes em suas danças e jogos. E é neste período, no início do século XIV, que ela viveu. Ela também é a primeira sueca a se tornar famosa no exterior. Nenhuma outra sueca é tão conhecida fora das fronteiras há tantos séculos quanto ela. Esta é a história de uma mulher extraordinária. Birgitta, ou Brígida em português. Ela se tornou uma santa, a única santa sueca reconhecida pelos papas. Mas você só se torna santo quando morre, e ela tinha 70 anos quando morreu. Nessa época, ela não só tinha vivido uma vida longa, mas também muito rica e emocionante. Embora haviam muitas opiniões sobre ela, como uma mulher aristocrata, uma figura feminina extremamente distinta ou uma dama orgulhosa e poderosa do castelo, com opiniões fortes sobre a maioria das coisas, e até ser chamada de vagabunda e emancipada. Ela nasceu na fazenda Finsta, em Uppland, que é uma província no centro da Suécia, no ano de 1303. Nasceu em uma das famílias mais nobres e poderosas que existiam na Suécia naquela época. O nome do seu pai era Birger Persson. Ele era cavaleiro e conselheiro, ou seja, estava no governo, mas principalmente como homem da lei em Uppland. O homem da lei era a pessoa responsável pela lei em toda a província. Podemos dizer que era uma espécie de governador. Este homem da lei em Uppland também tinha a tarefa de supervisionar e orientar quando o novo rei era escolhido. Portanto, ele era um homem muito poderoso. Um homem que havia lido muito e era muito rico. O livro de leis Upplandslagen surgiu quando ele forçou os nobres fortes e indisciplinados de Uppland a concordarem com uma constituição cristã comum. Ele visitou o túmulo do Tiago Apóstolo, na Espanha, e esteve com o Papa em Avignon. Sua mãe, Ingeborg Benediktsdotter, que era parente do rei, reinante na época. Ela vinha de uma família que havia exercido a lei em Östergötland por muitas gerações. A infância de Brígida foi na época em que a Catedral de Uppsala estava sendo construída. Então, quando menina, ela foi ao canteiro de obras e viu os pilares e arcos que seriam a nova catedral do arcebispo. Seu pai foi uma das principais figuras da grande construção social que estava em andamento.
perto do altar dessa nova catedral do arcebispo, em um local privilegiado, ainda se pôde ver que a família dela tinha seu próprio túmulo. Foi providenciado uma lápide de mármore preto e mandado esculpir a imagem do cavaleiro Birger, sua esposa e todos os seus 7 filhos. Os meninos de um lado e as meninas do outro, vivos e mortos, alternadamente, todos iguais como almas diante de Deus. A mãe de Brígida, depois de dar à luz ao 7º filho, sua saúde tornou-se precária. 4 de seus 7 filhos haviam morrido, e ela se sentia exausta e faleceu com não mais de 30 anos. Ela se sentia grata por ter sido autorizada a deixar a terra e dar o passo em direção a Deus. Brígida estava prestes a completar 12 anos, quando viu sua mãe, exausta, morrer. Mas, àquela altura, Cristo e Maria já lhe haviam aparecido algumas vezes em sonhos e visões. Então, ela provavelmente pensou que o outro lado não estava tão longe. Ao aproximar-se dos 13 anos, significava aproximar-se inexoravelmente do dia do seu próprio casamento. Estava farta dos olhares e de ouvir a família sussurrando planos para o seu futuro. Brígida não queria se casar. Sua vida poderia muito bem ser focada em outro caminho, alternativo, o único aberto a uma mulher que não quisesse se casar, dedicar sua vida a Deus. Ela não pôde se preparar para ser padre ou pregadora. Não lhe permitiram entrar nas universidades, porque apenas homens escreviam tratados acadêmicos sobre Deus. Em vez disso, algo diferente aconteceu. Brígida casou-se com Ulf Gudmarsson, que estava com 18 anos. Ele era de uma família que havia sido conselheiro real, advogado e cavaleiro, por muitas gerações. Ele próprio se tornaria magistrado. Ao se casar, ela disse que ficariam abstinentes por pelo menos 2 anos, até ela completar os 15 anos. Eles eram aristocratas e deveriam viver de acordo com a propriedade. Brígida, sozinha, possuía 13 grandes fazendas, com moinhos e serrarias em diferentes regiões. Ela até possuía altos fornos e siderúrgicas em uma montanha de ferro. Possuíam muitos lugares onde poderiam se estabelecer, mas eles construíram uma nova casa de pedra na montanha do lago Boren, onde agora restam apenas ruínas e muros de pedra, mas no meio do país, com uma linda paisagem, onde vários parentes eram bispos e advogados. Neste lugar, Brígida coletou impressões, informações, pensamentos e observações sobre como as coisas realmente eram no mundo. E havia muito com que se preocupar no progresso dos homens poderosos ao seu redor. Entre os piores estão provavelmente os eventos da véspera de Natal de 1317. O rei
convidou seus irmãos, os duques Eric e Valdemar, para um jantar de Natal para que os antigos inimigos pudessem se reconciliar. Mas, quando a festa de Natal está prestes a começar, o rei abre a masmorra, tranca e, em seguida, fecha todo o castelo e vai embora, deixando seus irmãos ali, na véspera de Natal, para morrerem lentamente de fome. A guerra civil eclodiu depois disso, e muitos lutaram a favor dos duques assassinados. O marido de Brígida foi um deles, e seu pai um dos líderes que, eventualmente, levam o rei ao exílio. Brígida deu à luz a 8 filhos, 4 meninos e 4 meninas, até seus 35 anos. Quantos abortos espontâneos ela teve além disso e quantas crianças nasceram mortas, nunca saberemos. Mas a fé em Deus só cresceu com o passar dos anos. Nós, humanos, somos como crianças ignorantes e tolas, que não entendem nada sobre o mundo ou como um pai pode amar. Brígida consegue usar tudo sobre as crianças, seus pequenos problemas e acidentes para explicar a religião. Uma criança com frio não pode receber o seio materno, e o mesmo se aplica a pessoas que não podem receber a Deus. Algumas são como crianças pequenas em quartos frios e sem aquecimento. Elas não podem receber a mãe. Por mais que ame, ela cortaria os seios de bom grado ao fazer por amor, se isso pudesse ajudar. Para onde quer que olhe ao redor, entre as tarefas domésticas, seus pensamentos sobre a vida crescem. Sobre como ela deveria se condicionar para se tornar uma cristã humilde com hábitos despretensiosos. Você deve ser como uma tigela vazia, pronta para ser preenchida, não tão rasa a ponto de tudo que for despejado nela escorrer, nem tão profunda a ponto de não ter fundo. A tigela é o seu corpo, que é vazio, quando está livre de luxúria e desejos, e perfeito quando é preenchido com o altruísmo. Brígida cuidava dos doentes há anos, cuidava dos pobres e das prostitutas. As moças da aristocracia eram enviadas para a fazenda Ulvosa para serem criadas por Brígida. Até a jovem branca que se casaria com o rei foi colocada aos cuidados de Brígida. Ela se tornou responsável pela jovem rainha da Suécia e era uma conselheira de alto escalão na corte. Mesmo assim, eram os homens ao seu redor que decidiam sobre seus próprios filhos. Ela descobre, de repente, que sua filha mais velha, sem sequer lhe pedir ou informar, foi levada como promessa a um poderoso cavaleiro, mas que era um homem sem muita índole, que sequestrava navios, cometia roubos e havia causado muitos problemas. Ulf, em conjunto com os outros membros do Conselho Real, negociavam a paz, e isso incluiu a Marta, sua filha. Brígida não poderia mudar essa situação, por mais que chorasse e se transtornasse. Não,
Era só engolir todo este sentimento e acostumar-se. Ela precisava ir à festa e tentar ajudar a filha a suportar o destino. Então, em suas revelações, ela usa casamentos ruins para descrever como o amor de Deus é traído. Fala sobre o abuso feminino, infidelidade e coragem para explicar o que quer dizer. Há também uma crise no casamento de Brígida e Ulf, mas, em meio à dor e à derrota, Brígida tinha uma capacidade única de se livrar de uma dificuldade. Transforme tudo isso em vantagem e transforme-a em um sucesso. A massa do pão deve ser bem sovada, seja qual for o tipo. A sova e o processamento da massa são a dor. Às vezes, se você não tiver paciência necessária, chega o arrependimento e a penitência, pois o arrependimento é uma boa lavadeira e a penitência é como a roupa que é seca e branqueada ao sol. O seu marido parece que entende e deixa seu cargo na liderança do reino para realizar o desejo de Brígida de fazer uma peregrinação juntos. Eles viajam até a Espanha, atravessam toda a Europa e passam por grandes catedrais, inúmeras cidades e túmulos famosos. Uma jornada que os parentes de Brígida faziam há gerações, e por isso ela sabia que levava meses, anos, até voltarem para casa. Mas queria chegar até o túmulo do apóstolo Tiago em Santiago de Compostela e retornar a casa antes de morrer. As dificuldades da jornada em si nos tornam humildes diante de Deus. Mas o que eles presenciam durante a trajetória, através da Europa, deixa marcas profundas em suas vidas. Viajaram por um mundo devastado pela guerra, sofrimento humano e cidades em ruínas. Antes, a igreja que existia em Santiago de Compostela era a dos peregrinos que se reuniam e podiam ser pessoas ricas e abastadas como Brígida e seu marido, ou pobres, muito pobres cristãos, que só queriam fazer peregrinação. Podiam ser criminosos, condenados à morte. A eles era dada a escolha entre serem executados ou fazer a peregrinação a Santiago. Quando chegavam a Santiago, recebiam certificados de padres e, com isso em mãos, poderiam retornar à Suécia como pessoas livres e com seus pecados perdoados. Assim, ao longo de todas as principais estradas da Europa até Santiago, uma organização monástica francesa construiu uma rede completa de hospedarias, mosteiros e pequenos castelos. O tipo de lugar onde os ricos podiam morar. E então criaram uma organização especial de cavaleiros que seria responsável pela segurança ao longo das estradas. Havia também muitos trapaceiros e fraudadores entre os peregrinos. Por exemplo, havia falsificadores que forneciam certificados falsos para que um peregrino pudesse voltar no meio do caminho, sem a necessidade de ir até Santiago. Mas
Quando esses falsificadores eram capturados, recebiam punições com severidade, incluindo a morte. Brígida chegou à Europa em um período dramático. A guerra entre a Inglaterra e a França duraria mais de 100 anos. Pestes e doenças varreram o continente, e na Itália a guerra forçou o Papa a fugir para Avignon, no sul da França. Ela interpreta tudo isso como um castigo pelos pecados das pessoas. E lá, na Espanha, coisas dramáticas vinham acontecendo há centenas de anos. Havia uma guerra entre os exércitos cristãos do norte e os exércitos muçulmanos do sul. O apóstolo Tiago foi sepultado na Espanha. Ele permaneceu em silêncio em seu túmulo por 800 anos, até que um dia, de repente, apareceu diante do general cristão. E Tiago, que era primo de Jesus e provavelmente um homem gentil e piedoso, que nunca havia machucado ninguém e provavelmente nunca havia montado a cavalo, apareceu, de repente, montado num cavalo branco selvagem, brandindo uma longa espada, e golpeou com tanta força que os capuzes dos mouros voaram ao redor. Ele se tornou um matador de mouros, e por ter se mostrado e liderado os cristãos, estes foram vitoriosos. E por isso ele se tornou o santo padroeiro da Espanha, e ainda o é. A notícia sobre os esforços de Tiago para ajudar os cristãos espalhou-se por toda a Europa, e a mensagem se espalhou pelo mundo. Então, seu túmulo em Santiago deixou de ser uma simples capelinha para se transformar em uma enorme catedral. Ulf, marido de Brígida, adoece repentinamente no caminho de volta à Suécia, acreditando que poderia chegar à morte. Então, Brígida, em sua angústia, recorreu ao padroeiro da França, São Dionísio. E ela contou que São Dionísio lhe apareceu em uma visão, e eis o que ele teria dito: já que me amas com especial afeição, quero te informar que Deus quer fazer a sua vontade conhecida ao mundo, através de ti, e que você está sob meus cuidados e proteção. Por isso, sempre a ajudarei e lhe darei este sinal: seu marido não morrerá desta doença. Assim, Brígida recebeu sua primeira revelação aqui, e foi assim que ela soube que uma grande tarefa a aguardava. Uma tarefa histórica mundial, por assim dizer. Ela ainda não sabia o que isso significava e aonde a levaria. Seu marido, Ulf, se recuperou, como São Dionísio havia prometido, e eles puderam voltar à Suécia. Não voltaram para sua casa, mas para o mosteiro em Alvastra, que era, então, o mosteiro mais poderoso, rico e belo da Suécia. Era importante como igreja, era importante como escola, principalmente como escola de jardinagem e escola agrícola
para os agricultores locais. Ulf foi influenciado pela crescente piedade de Brígida, por suas revelações e por seu zelo em tentar influenciar o ambiente em que se encontrava numa direção cristã. Assim, ele próprio se tornou cada vez mais crente e retirou-se para o monastério em Alvastra em tempo integral. Mas logo adoeceu e morreu. Ele foi enterrado pelos monges na igreja do mosteiro em Alvastra. Brígida ficou viúva, mas continuou morando em uma casa do lado de fora dos muros do mosteiro, por mais 5 anos. Não como freira, porque ela nunca se tornou freira em toda a sua vida, mas como uma espécie de residente, até que veio o ponto de virada em sua vida. Os monges acharam estranho que ela tivesse ficado. Quando as visões iniciaram, ela pediu ajuda a eles, que recebessem sua oferta e lhe dessem a comunhão, pois poderia ser o diabo quem estava tomando posse dela. Apenas 3 dias após a morte do marido, ela tirou a aliança e se tornou uma noiva cristã. Os enlutados no leito de morte de Ulf ficaram horrorizados. O que ela faz? Brígida não se deixa abater e diz que não quer mais ser lembrada por seu forte amor terreno por Ulf. Foi durante o luto por Ulf que ela recebeu uma revelação de Deus, que se tornaria a porta-voz do Senhor. Ela foi a primeira a usar essa expressão na Suécia. O poder da empatia é tão forte que abre o caminho para Brígida diretamente para a Igreja Católica. Ela acaba de completar 40 anos e agora começa sua grande jornada. Entre os monges de Alvastra, ela recebeu toda a missão vinda de Deus. Tudo aquilo que ela levaria décadas tentando realizar. Aqui eu finalizo a primeira parte da história, pois o vídeo ficaria demasiadamente longo. E as informações estão chegando à minha mente em outro idioma. As antenas nem sempre facilitam o meu trabalho. Quero deixar claro que, mesmo tendo um berço católico, estudei e passei por muitas outras religiões, e todas possuem muito a nos ensinar. Mas, atualmente, não faço parte de nenhuma delas. Tenho minha crença fortemente à fonte criadora, e através dos ensinamentos que recebo, vivo em paz. Por isso, a história é apenas uma oportunidade de conhecermos como as pessoas atuaram e viveram, e não exaltar qualquer religião. Com essa primeira parte que compartilhei com vocês agora, acredito que todos podem perceber e fazer uma relação com o nosso presente. A vida é um ciclo e que passamos por muitas situações semelhantes do passado, mas com uma cara moderna. Toda a citação do que está sendo nos oferecido, no pensar de forma altruísta, construir pontes e não barreiras, etc, etc, etc. Todos esses caminhos nos levam para o amor maior.
Este ano, temos a possibilidade de assimilar, aprender, aceitar e evoluir para um mundo melhor. Despertar para o que é importante. O que é despertar? Despertar é sobre fazer o bem, ser farol, como falei anteriormente. Internalizar que todos nós somos irmãos, somos um. Que tudo o que fazemos, pensamos ou planejamos afeta a todos. Abrir o coração, falar por ele e deixar a moeda amor ser distribuída. Despertar é ser e não ter. É doar sem a pretensão em receber em troca. Plantar o bem e colher evolução. Despertar é aprender com as dificuldades, tornando-as crescimento. Se abrir para a luz e saber reconhecer a sombra. Passar pelas noites escuras, sabendo que o sol chegará bem mais forte. Abraçar, dar as mãos ou levantar quem precisa para seguir junto a você. Deixar o ego de lado e se elevar como essência. Aceitar que somos fragmentos da fonte criadora e assim nos tornamos co-criadores. Se conscientizar que a mudança é de dentro para fora. As portas estarão sendo apresentadas este ano para chegarmos a esse amor maior, que é proveniente da nossa fonte criadora. Seremos fortes, seguiremos juntos. Não deixaremos nossa frequência e nem nossa vibração caírem e nos tornaremos farol para iluminar ainda mais o novo mundo que está nos sendo proporcionado. Conforme o Aurélio, o significado de coragem. Substantivo feminino, postura de quem se mantém firme diante de riscos ou do perigo. Bravura, valentia, destemor. Força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. Confiança, capacidade de enfrentar algo moralmente árduo. Perseverança. Característica da pessoa, bom caráter, hombridade, cuidado e perseverança no desenvolvimento de algo, determinação. Um grande abraço de todo o meu coração a todos vocês.